honra e responsabilidade de trazer essa mensagem, a palavra do Senhor. Gente, hoje eu quero falar com os adolescentes, que hoje eu daria aula para eles, né? E aí eles vão ter que estudar a pregação, porque eles estão tendo provas, né? E essa pregação está incluindo as perguntas da prova. Então os adolescentes já ficam uma deixa para vocês, tá bom? Amém. Convido os irmãos a abrirem em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 14. Todos acharam? Marcos capítulo 1, versículo 14. Quem achou, dá glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito assim: Jesus chama os primeiros discípulos. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Versículo 16. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Glória a Deus. Podem se assentar. Deus, obrigado. E nós vamos ver que Jesus foi atrás dos seus discípulos. E os discípulos, vendo que Jesus falou com eles: sigam, né? E tornarei vocês pescadores de homens. Obrigado. Eu queria falar um pouco sobre essa mensagem que Deus já falou no meu coração. E se eu perguntasse a alguém aqui esta noite, nesta igreja, quem aqui já pescou? Eita, glória! Eu brinco que, assim, lá no meu congresso, 80% é pescador, 20% está aprendendo a pescar. Todo mundo gosta de pescar. E vocês gostaram de pescar? Quem já pescou gostou de pegar um peixe? Né? Comer aquela muquequinha depois? É muito bom pescar. E vocês já pararam para pensar que boa parte dos discípulos de Jesus eram pescadores? Já pararam para pensar que eram, se não me engano, 5 discípulos, né? Pedro, Tiago, João, André e Filipe. Eles eram pescadores. Ou podemos dizer que talvez a maioria dos discípulos ali, né, eram pescadores. E eu sempre estava perguntando, mas por que eles eram pescadores? O que tem de diferente desse mistério da pesca? Eu queria compartilhar hoje o que Deus tem ministrado no meu coração. Eu queria falar 3 tópicos essa noite. E a primeira lição que eu aprendo com Jesus, que eu aprendo com os discípulos, é que ele chamou pescadores para se tornarem pescadores. Já agora, para pensar nisso, Jesus ele chamou os pescadores para se tornar pescador. O que eu aprendo dessa lição? Jesus às vezes nos chama para fazer aquilo que nós já exercemos. Às vezes nós achamos que Jesus irá nos chamar para fazer coisas extraordinárias, mas sendo que muitas das vezes Jesus quer que você mostre a palavra dele no seu emprego. Ele às vezes não quer te tirar do seu emprego, ele quer usar o seu emprego para você ganhar almas no seu emprego. E nós vemos que Jesus não veio para mudar a sua subjetividade, ou as suas habilidades, as suas características, mas ele veio para mudar o propósito, para cumprir a missão de Deus neste mundo. Às vezes você já trabalha com algo, você exerce algo, você é talentoso, Deus te deu uma profissão, habilidades, e Ele não quer tirar isso de você, mas Ele quer fazer isso para que através das suas habilidades, vidas possam ser conquistadas, e vidas possam ser chegar ao Pai. Ele não quer em nenhum momento te tirar do seu trabalho, das suas habilidades, mas Ele quer mudar o seu propósito. Às vezes nós vamos ver esses pescadores, eles pescavam, por quê? Porque eles precisavam de dinheiro, eles precisavam se sustentar, mas Jesus chega na vida desses homens e fala: ei, eu vou te dar um novo propósito, eu tenho algo melhor. Vocês não vão pescar somente peixes, mas eu vou pescar agora almas, eu vou pescar vidas, eu vou pescar pescadores de
levar pelo mundo. Mas Jesus, essa noite, Ele colocou um propósito na sua vida. E eu aprendo que quando Jesus escolhe os discípulos, Ele quer usar os seus talentos, sua experiência, o seu conhecimento. Quantos aqui foram chamados por Jesus? Ninguém aqui foi chamado, não. Quantos aqui foi chamado por Jesus? Quantos aqui foram chamados por Jesus? Se você foi chamado por Jesus, hoje você tem uma missão. E qual é essa missão? É resgatar almas, é saquear o inferno, é proclamar as boas novas do Evangelho. Obrigado, Senhor. Temos uma missão. Todo crente, ele é missionário. Se você não for um missionário, você é um impostor. Jesus te chamou para ir pregar o Evangelho, proclamar as boas novas. Nós temos uma missão. Não fomos só chamados para ser, como se diz no ditado, crentes só sentados no banco, dormindo. Deus tem mais para você. Ele não quer que você só venha à igreja, mas Ele quer que você exerça a sua fé, viva a palavra de Deus. Deus tem o melhor. Fala para o seu irmão que está do seu lado assim: Jesus quer te levar. Jesus quer te levar A realizar aquilo para o qual você foi destinado antes de nascer. Eita, glória a Deus! Ele tem plano para a sua vida. Ele tem o melhor. Eu costumo às vezes pensar, como que eu poderia estar aproveitando os planos de Deus na minha vida muito antes? Quando as pessoas às vezes deixam de viver o melhor de Deus para viver o pior do mundo. Quantas vezes pessoas não querem viver o propósito de Deus na sua vida por escolhas, porque todos os dias a palavra de Deus fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei com você. Esse ato de cear é um ato de comunhão, é um ato de Ele falar o que Ele quer de você. A palavra de Deus vai falar que Ele sabe a quantidade dos fios de cabelo que tem na sua cabeça. E será que Ele não sabe então o que seria melhor para você, melhor para mim? Será que nós temos que ter esse orgulho de falar: não, eu sei o que é melhor para a minha vida, sendo que Deus já predestinou aquilo que Ele tem para você, só basta você aceitar aquilo. E hoje nós vimos as pessoas se batizando lá, não é no Rio Jordão, mas é no Rio. As pessoas se batizaram, aceitaram, falaram para Deus: Deus, eu quero viver o propósito do Senhor na minha vida. Isso foi algo muito magnífico. Pessoas que estão tomando decisões sábias, segundo a palavra de Deus. E o segundo tópico, nós vemos que os discípulos estavam dispostos a largar tudo que tinham para seguir a Jesus. Eu te pergunto, por que eles seguiram Jesus imediatamente? Vocês já pararam para pensar? Eram pessoas adultas que tinham a sua profissão, que tinham a sua liberdade financeira, tinham família, tinham materiais de trabalho, eram pescadores profissionais. E aí aparece alguém e fala: tornarei vocês pescadores de homens. Eles largam tudo isso, deixam para trás e olham para frente e começam a seguir Jesus. Eu te pergunto, o que levaram esses homens a largar tudo que eles conquistaram para seguir Jesus? Já parou para se perguntar? E tem três pontos que eu queria falar. Eles conheciam o Velho Testamento ou as Escrituras. Eram homens que eram crescidos na palavra de Deus, eram homens entendidos da palavra, era do costume da época ensinar nas sinagogas. Eram homens que se dedicavam, acredito eu, tempo de leitura, onde ouvia a palavra, que viu a igreja, ouvia o que estava sendo pregado. Era alguém que estava antenado com a palavra do Senhor, não era alguém que estava sendo enganado, pois eles conheciam a palavra, eles conheciam as Escrituras. Será que se Jesus chegasse hoje e falasse para você hoje: ei, larga tudo que você conquistou e siga, pois eu tenho algo melhor para a sua vida?
largar tudo aquilo que você já conquistou, batalhou. Porque nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que o trabalho é difícil, conquistar os bens é difícil. Mas quando chega alguém que é maior que isso, Glória a quando eles Deus. têm um propósito que é maior, eles falam, como Paulo falou, eu considero tudo isso como esteira, comparado à glória de Deus. Ele tem um melhor para mim, Ele tem um melhor para você. Mas para isso precisamos estar aprofundados, enraizados na palavra de Deus. Segundo ponto, eles conheciam as promessas de Deus. Quantos aqui já ouviram que vocês têm promessa? Alguém já Glória a ouviu? Deus. Quantos aqui conhecem e se dedicam a estudar as promessas de Deus? Alguns estudiosos falam que existem mais de 7.000 promessas da Bíblia. Quantas promessas vocês já conheceram que Deus falou? Eu gosto muito de uma que ele fala: jamais te deixarei e nunca te abandonarei. Então, assim, temos que nos dedicar tempo com as palavras de Deus. Eles sabiam, eles conheciam as promessas de Deus. Isaías falava que irá vir o Messias, ele fará sinais. Nós vamos ver que antes Jesus faz aquela festa maravilhosa. E aí eles queriam viver o extraordinário de Deus. Eles conheciam quem eles estavam servindo. E o terceiro ponto, eles estavam esperando o Messias, eles estavam esperando Jesus. Quantos aqui têm esperado Jesus? Quantos aqui estão esperando a volta do Messias? Ele voltará. Mas para isso eu preciso estar enraizado na palavra. Eu preciso conhecer as promessas para que eu não venha perder a minha fé, para que eu não venha deixar a minha fé de lado. Pois nós estamos esperando o retorno do Rei e Ele voltará para nos buscar. Eu convido os irmãos a abrirem Filipenses capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus. Vamos achar Filipenses capítulo 1, versículo 6. Diz assim: e quem começou a boa obra é fiel para terminar. Ele é quem está te chamando, ele é responsável pela sua vida. Aquele que te chamou, ele está falando: eu garanto o caminho, eu garanto o percurso. Você não está sendo chamado por qualquer pessoa, é Jesus que está te chamando. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Ele não vai te deixar na mão, ele não vai te deixar nos momentos difíceis, ele vai estar com você. Ele vai estar com você, ele tem condições, ele tem bagagem para te sustentar nas mais terríveis tempestades que podem vir sobre a sua vida. Esses dias eu vi um vídeo que falava assim: homem, Senhor, aonde você estava quando todos me abandonaram? Senhor, aonde que você estava quando todos me traíram? Jesus estava respondendo: eu estava sendo abandonado junto com você, eu estava sendo traído junto com você. Então, em todos os momentos que passamos na nossa vida, Ele está passando junto conosco. Ele não nos deixa em nenhum momento. E se às vezes parece difícil, pode acreditar que Ele está com você te sustentando. Pois Ele falou: eu vou para que Ele venha. Quem vem é o Espírito Santo. E Ele é o quê? Ele é o Consolador. É na força do Espírito que somos capacitados a enfrentar as aflições e dificuldades, a enfrentar as tempestades. Pois Ele te chamou e é fiel para Obrigado, Senhor. Ele Glória é a fiel. Deus. E às vezes eu vejo a frase assim, né? Deus é fiel. Ok? Eu me pergunto: Paulo, você é fiel a Deus? Porque Ele sempre vai ser fiel, Ele é imutável, Ele não muda. Mas será que eu e meu coração está sendo fiel a Deus? As minhas atitudes estão sendo fiel à palavra do Senhor? Obrigado. Pois Ele fala: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Obrigado, Aquele que está te obrigado. chamando,
Ele é fiel. O terceiro tópico é o ofício da pesca. Confere ao homem qualidades para que seja bem sucedido em servir ao Senhor. E aí eu fui pesquisar algumas qualidades, né? Como que seria a vida de um pescador? É uma vida fácil, aquele pescador profissional que vive da pesca? Não é uma vida fácil, né? O pescador leva uma vida de esforço e sacrifício. Muitas vezes ele tem de enfrentar nas madrugadas ou nas noites escuras o frio e as tempestades. Assim também o trabalho de ganhar homens para Cristo exige muito esforço e até angústia e aflição. E se eu perguntasse para aqueles que já pescaram, né, que têm a experiência, como foi pescar? Pastorzão, como que é? Às vezes nós íamos de madrugada, no frio, não pegar nada, voltar para casa, não resfriar. Não é algo fácil. Às vezes tem um programa que fala pesca mortal, não sei se alguns já viram, são profissões perigosas, onde no qual alguns não voltam para os seus lares. Nós vamos ver que a pesca, ela é algo difícil. E eu separei algumas habilidades, né, que nós precisamos. Coragem. Um pescador ele precisa ser corajoso. Quem que concorda comigo? Glória. Eita glória. Deus que tem coragem. A palavra de Deus fala que Josué seja forte e corajoso. Então, para você ser um pescador de homens, você tem que ser forte e corajoso, porque muitas vezes temos que ter coragem para falar com uma pessoa, coragem para abrir mão das coisas passadas, coragem para se desculpar, para pedir perdão. Temos que ter coragem. E a segunda habilidade, né, a segunda qualidade, paciência. Quem que já pescou e foi impaciente na pesca? O cara mais está me entrando, não estou pegando nada. Quantas vezes nós vamos pescar, aí fica a camarinha descendo. Agora vai. Agora vai. E fica, dá do peixe. Às vezes nós estamos rápido, não. Agora vai pegar. E maré seca, maré enche. Nada. Na vida cristã também temos que ser pacientes. Porque às vezes vamos encontrar pessoas que não nos vivem. E temos que pedir perdoar. Temos que ser pacientes com os nossos irmãos. Temos que ser pacientes com os nossos patrões. É uma vida que exige paciência. E é um fruto do Espírito. Paciência. Nós temos que ter paciência. Pois o nosso Senhor, Ele é paciente. E a terceira qualidade é habilidade. Quem já viu um pescador que não tem habilidade? Já. Teve uma vez que eu fui na praia, aí eu vi o pessoal pescando assim, aí eu falei, pô, pegou nada, esse cara não peixe. O cara pegou uma mulher assim, mas menina, você me diz? Ah, mas vou nem perguntar se tá dando peixe, porque a gente tá pescando. Habilidades. E nós, como cristãos, também temos que ter habilidades, como orar, jejuar, leitura da palavra. Temos que ser habilidosos, como evangelizar, habilidades. Quarto, o pescador tem que estar disposto a aprender. Já parou para pensar nisso? Eu e o pastor vamos pescar em Manguinhos, tivemos que estar dispostos a aprender com os outros pescadores. Não, nesse ponto tem peixe, nesse aqui não tem não. Não, faz uma jogadinha aqui, faz uma jogadinha ali. Disposto a aprender. E nós, como cristãos, também temos que estar dispostos a aprender. Aonde nós podemos aprender? Na escola dominical, na leitura da palavra, na dedicação à leitura, nos cultos. Temos que estar submissos às nossas autoridades, pois estamos em todo o tempo aprendendo cada vez mais a palavra de Deus. Outra qualidade, trabalhar em equipe. A maioria dos pescadores que são bem sucedidos é porque trabalham bem. Um espalha rede, outro coloca um bilhete, um limpa o barco, outro. Trabalhar em equipe, nós como cristãos também temos que aprender a trabalhar em equipe, se dar bem uns com os outros, né? Resistência. Já imaginou um pescador que não é resistente? Na primeira tarrafada cansei de ir embora. Ele já pescou com o pastor aqui, só mais uma tarrafada. Vai mais ver, é uma pessoa resistente, não cansa fácil. A palavra de Deus
rígidos, né? Fortes, forte e corajoso. Pescar exige fé. Quem aqui concorda comigo que pescar exige fé? Você chega no mar, você chega no rio, aqui tem peixe, aqui eu sei que tem peixe. Você vai e coloca o seu anzol. Você vai, não, agora vai beliscar, agora só vai dar rapaz que vai vir. Então agora eu vou armar a rede ali que eu sei que agora vai vir o peixe. Temos que ter fé. E a palavra de Deus fala que é impossível agradar a Deus sem fé. Nós que somos cristãos temos que viver de fé em fé. O que é fé? É a certeza, é o firme fundamento do que não se vê, mas do que se espera. Nós vivemos em fé com a palavra, com a vida do Senhor. Vivemos a nossa vida é baseada em fé. E se você quer agradar ao Senhor, temos que viver em fé. Glória a Deus. Obrigado. E por último, a última qualidade que eu vejo do pescador se iguala ao cristão é ser determinado. Irmãos, é sermos determinados. O pescador ele é determinado a voltar com o seu peixe, fazendo sua festa. Pois às vezes ele depende daquilo para viver. E hoje eu quero falar para vocês que temos que ser determinados e manter uma vida de oração, porque Jesus vai voltar. Ele está voltando. Não deixe a sua fé se esvaziar. Não deixe a palavra do Senhor de lado. Seja determinado, pois a nossa vida depende da nossa determinação. Quantas vezes nós acordamos cedo para vir para a escola dominical? O Senhor não me pegou. Não, eu estou determinado a ir à escola dominical. Não, eu estou determinado a evangelizar. Não, eu estou determinado a mudar o meu coração, a minha mentalidade. Paulo fala, mesmo que a minha carne